central de todos os assuntos que nós vamos compartilhar aqui na igreja. Então, Norton, ele mora nos Estados Unidos, na cidade de Searcy, no estado de Arkansas. Ele é presbítero há 65 anos. Ele é casado há 60 anos com Jane. Tem 3 filhos e 7 netos e 2 bisnetos. Ele foi professor da Universidade de Holding. Ele é pregador e é professor, redator da revista da Voz Eterna em espanhol pela internet. Então nós vamos chamar o nosso irmão, vamos orar e ele vai nos transmitir a palavra. Amado Deus, Pai eterno, nós colocamos agora a sua presença, Senhor, nosso irmão que vai dirigir a sua palavra, Senhor, falando sobre a sua misericórdia para nossas vidas, Senhor. Nosso irmão Norton, Senhor. Pedimos ao Senhor que fale por ele, Senhor, neste momento, Senhor. Que toda palavra que ele professar seja a palavra que provém da tua palavra, Senhor. Que é a palavra escrita, Senhor. Abençoa ele, dá direção, Senhor, naquilo que ele vai falar e orienta ele a tudo, Senhor. Para que nós possamos, através de suas palavras, crescer e desenvolver nossas vidas espiritualmente. Amém. Em nome de Jesus, nós entregamos ele aqui a sua presença, Senhor, para que ele possa transmitir a sua palavra. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos. É bom estar aqui com vocês. Eu sei que tem gente aqui de vários lugares aqui no Brasil, graças a Deus, e espero que este congresso seja uma bênção, não só para a igreja de Curitiba, como para as igrejas todas que estão representadas aqui. Amém. E para mim é uma grande honra estar novamente neste prédio, nesse lugar. Sabe que eu cheguei no Brasil no mesmo navio do Walter Cradell. Alguns de vocês conhecem, quem conhece o Cradell? Ah, muito bem, várias pessoas. O Cradell e eu éramos companheiros de quarto na faculdade, e eu me lembro do Cradell pela primeira vez quando eu tinha 4 anos de idade. Então nós somos amigos mesmo. E eu me lembro quando o Cradell e o Severino de Souza estavam fazendo planos para chegar aqui em Curitiba e fundar a igreja. Me lembro desses dias. Me lembro também que o João Cassiano de São Paulo chegou também aqui em Curitiba. Eu me lembro quando a equipe que tinha o Allen, o Ronaldo, o João, estou esquecendo talvez quem? O Rodney também mais tarde chegou, também o Enio Júnior, que trabalhou aqui, o Antenor. Eu conheço todos esses irmãos, acompanhei o desenvolvimento pelas notícias que eles nos mandaram lá nos Estados Unidos e pelas reportagens pessoais que recebemos deles. E na noite que foi inaugurado esse prédio, eu estava aqui, inclusive nesse púlpito, e o prédio estava cheio de gente, e foi uma noite realmente festiva. E eu hoje à noite estou novamente aqui pela graça de Deus. Eu falei para o irmão Mauro que eu estava aqui na noite da inauguração e era jovem e não sabia que era jovem. Agora eu sei que eu era jovem naquela época. Que bom, né? E daqui a 15 anos eu vou perceber que sou jovem hoje à noite. Mas é bom realmente estar com vocês. E bom também falar sobre um assunto tão grande e tão importante quanto é a misericórdia. A misericórdia é importante por vários motivos, por várias razões. Mas uma razão muito importante por estudar esse assunto
é que a palavra misericórdia está muito usada para definir as características de Deus. Deus é misericordioso. Agora espero que vocês tenham suas Bíblias, porque vamos trabalhar mesmo com a Bíblia hoje à noite. Eu vou estar usando aqui o NVI, porque é mais fácil para mim, mas vamos ler alguns versículos que falam sobre Deus, como o Deus misericordioso. Primeiro em Êxodo capítulo 4. Quando Deus estava se revelando, estava se descrevendo a Moisés. E ele diz em capítulo 34 de Êxodo, capítulo 34 de Êxodo, versículo 4. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor, e passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e a 4ª gerações. O versículo que eu quero chamar a atenção é versículo 6. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso. Graças a Deus, temos um Deus assim. Amém. Em 1 Coríntios, e capítulo 1, outra vez, nós notamos como Deus está descrito. 2 Coríntios, capítulo 1. Versículo 3. Bendita seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. O nosso Deus é o Pai das misericórdias. Não pode mencionar o nome de Deus sem citar o fato que o nosso Deus é misericordioso. Ele não quer nos prejudicar. Ele só quer nos ajudar, nos apoiar, nos abençoar. Ele é o Pai das misericórdias. Agora então nós estamos estudando esse grande assunto hoje à noite. Vamos estudar a misericórdia para depois aplicar as ideias sobre a misericórdia ao casamento e à família, aos grupos pequenos,
e também ao crescimento da igreja. Se nós não temos dentro de nossos lares misericórdia, os nossos lares serão uma balbúrdia. Se não existe nos pequenos grupos da igreja a presença de misericórdia, esses grupos não vão surtir o efeito desejado por Deus. Se a igreja não é uma igreja de misericórdia, eventualmente essa igreja vai explodir. Porque a misericórdia é básica para o crescimento da igreja. Queremos hoje à noite entender melhor o que é a misericórdia, a fim de praticá-la em nossas 3 áreas que vamos estudar nesta semana. Queremos saber realmente mais sobre o assunto, e para entender melhor mais sobre o assunto, eu vou fazer 4 perguntas e vou tentar responder a essas 4 perguntas. Primeira pergunta: o que é a misericórdia? O que significa a misericórdia? O nosso irmão deu umas boas respostas também na introdução desse culto. E algumas coisas que ele falou eu vou repetir. Há vários sinônimos para a palavra misericórdia. Tanto que na Bíblia estamos sempre lendo sobre misericórdia, às vezes sem saber que o assunto é misericórdia. E nós sabemos que o sinônimo é uma palavra que significa a mesma coisa de outra palavra. Como as palavras varão e homem são sinônimos. Ou as palavras aluno e estudante são sinônimos. Carro e automóvel, 2 palavras, mas a mesma coisa. E nós queremos ver algumas palavras que significam praticamente a mesma coisa da palavra misericórdia. E como eu falei, o nosso irmão já citou algumas dessas. Compaixão, bondade, clemência, caridade, graça, benevolência, generosidade, dó, simpatia e uma disposição de perdoar. Tudo isso é misericórdia. A misericórdia é uma atitude ou ato favorável ao indivíduo, mas não merecida. Em outras palavras, ser misericordioso é dar a uma pessoa aquilo que precisa e não aquilo que a pessoa merece. Nossa tendência como seres humanos é dar para a pessoa o que a pessoa merece. Enquanto a misericórdia é aquele desejo, aquele ato de dar à pessoa aquilo que a pessoa precisa, necessita, e não aquilo que a pessoa merece. De vez em quando o marido chega do serviço, ele chega bravo, ele chega desanimado, ele chega criticando tudo. Qual a janta que esse marido merece? O que ele merece é ir para a cama sem comer. Mas a misericórdia
a esposa traz para a mesa aquela boa janta que passou tantas horas para preparar. Essa é a misericórdia. A misericórdia, em uma palavra, é o amor. A misericórdia é o amor. Segunda pergunta. Existem alguns exemplos de misericórdia, mas é claro que existem. Vamos começar com Deus. Vamos começar com Ele. Vamos olhar para Salmo, capítulo 146. Salmo, capítulo 146. Eu gosto muito desse salmo. Vamos partir de versículo 5. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Veja agora a misericórdia de Deus. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Amém. Veja como Ele é bom. Veja como Ele não se esquece de ninguém. Nosso Deus é um excelente exemplo da misericórdia. E sabe, em Romanos capítulo 5, uma das minhas passagens prediletas, a palavra misericórdia não aparece, mas cada versículo nesse trecho é sobre a misericórdia. Capítulo 6 de Romanos, capítulo 5 de Romanos e versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. O que foi que os ímpios mereceram? Castigo e morte. Mas Cristo morreu por eles. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Deus é um Deus de misericórdia. E Jesus é um Salvador de misericórdia. E sabe que nós podemos encontrar bons exemplos de misericórdia aqui na terra. Eu tenho alguns exemplos da minha vida. Esses exemplos são exemplos simples, mas ilustram o que é a misericórdia. E que realmente existe a prática de misericórdia aqui entre nós. Quando eu estava no colégio, há muitos anos atrás, eu estava estudando a língua latina. Eu estava nessa aula, nunca tinha estudado a língua latina. Estava tentando entender como funcionava essa língua.
E estava gostando do estudo. E eu tive um livro sobre o assunto. E eu tinha papel para anotar coisas que o professor disse. O professor se chamava Mentor. O professor dele se chamava Mentor. E sinceramente era um homem muito esquisito. Objeto de muitas piadas da parte dos estudantes. Mas um homem bom. Um homem bom. E um dia ele disse que nós íamos fazer um exame na classe. Ora, vocês sabem quais são as regras quando está sendo examinado. Você coloca o livro debaixo da escrivaninha, você tira as anotações e você vai aí tentando se lembrar do que o professor disse. Ele colocou as perguntas aí no como é que chama? Quadro negro. Quadro negro. Colocava aí no quadro negro. E eu estava aí trabalhando mesmo para responder aquelas perguntas. E de repente eu senti que ele estava ao meu lado. O que é isso? Ele perguntou: o que significa isso? Eu olhei e o meu livro estava aberto em cima da escrivaninha. Eu nem sabia. Eu estava tão concentrado nas perguntas, não percebi que o meu braço estava assim, em cima do livro, e eu estava escrevendo. Eu olhei para ele e eu disse: olha, Mr. Mentor, eu não sabia que esse livro estava. Eu não sabia que esse livro estava na minha mesa. Mas eu não estava usando esse livro. E sabe o que ele fez? Ele aceitou a minha palavra. Aceitou a minha palavra. Não sei porquê. Porque eu estava pegado em flagrante. Só que eu estava sendo honesto. Eu não sabia que o livro estava aberto. Eu não sabia que estava na minha escrivaninha. Mas ele me deu misericórdia. E isso me ajudou como professor também, de tentar estender para meus alunos misericórdia. Eu nunca esqueço esse professor. Ele foi um grande amigo. Ele me perdoou, mas eu não tinha cometido pecado mesmo, porque não sabia desse livro. Não sei como. Eu não sabia, mas eu não sabia. Agora, quando Jane e eu, infelizmente ele não pode estar comigo hoje à noite, e está nos Estados Unidos orando por mim e por vocês também. Mas nós acabamos de fazer 60 anos de casados. Eu fiquei sabendo que tem duas pessoas aqui na congregação que fizeram 61 anos de casados ultimamente. 60 anos é muito tempo. Mas quando nós fizemos 58 anos de casados, nós fomos para um lugar calmo, quieto, bonito, lá fora de nossa cidade. Passamos uns dias lá, celebrando 58 anos de casados. Mas chegou a hora de voltar para a cidade. Colocamos as malas no carro, saímos. Eu estava dirigindo, não tinha muito trânsito. Eu estava dirigindo o carro. Eu não estava notando qual foi o limite de velocidade.
eu tinha entrado numa área de 45 milhas por hora, mas eu notei que eu estava viajando mais ou menos 60 milhas por hora. E de repente eu vi um guarda aí de carro. E quando eu passei, eu olhei no espelho e ele estava saindo atrás de mim. Eu falei para a Jane, nós estamos pegados, esse guarda vai me pegar mesmo. Eu vou pagar multa. Então, quando ele chegou perto, eu parei o carro. Ele chegou, foi gentil comigo. Ele disse: o senhor sabe o limite de velocidade aqui que tem? Eu disse: eu acho que o limite é 45 milhas por hora. Ele disse: sabe quanto o senhor estava guiando? Quanto o senhor estava fazendo? E eu falei que estava excedendo o limite. Ele disse: posso ver a sua identificação? Então eu dei a identificação do carro, a minha identificação. E eu disse para a Jane: essa é uma boa maneira de festejar 58 anos de casado. Ele disse: vocês estão fazendo 58 anos de casados? Falei: sim, estamos, mas é verdade. Ele disse: sabe, eu e minha esposa acabamos de fazer 38 anos de casados. Olha, esse é o aniversário. Esse é o presente. Eu vou lhe deixar sair, não, mas cuidado no futuro. Essa é misericórdia. É misericórdia. Ele me deu não o que eu mereci, mas o que eu precisava. O que eu precisava. Esses exemplos nos ajudam, talvez, a entender o que é a misericórdia. É assim que Deus age conosco. E é assim que Deus quer que nós ajamos uns com os outros. E não simplesmente uns com os outros dentro da igreja, como nós estamos para agir com as pessoas fora da igreja. No serviço, na sala de aula, no campo de jogo. É assim que Deus quer que nós sejamos. Então, a terceira pergunta: quais são alguns benefícios de ser misericordioso? Benefícios. Quais são alguns benefícios para mim se eu tenho misericórdia para com minha família, ou para com os membros do meu grupo pequeno, ou na minha congregação com os membros? Quais os benefícios? Em primeiro lugar, nós nos tornamos como Deus. Deus é misericordioso. E Ele quer que nós sejamos como Ele. Porque quando Ele criou o homem, como é que Ele criou o homem? A imagem de quem? A imagem de Deus. E quando Ele pecou no jardim do Éden, Ele estragou aquela imagem. O homem estragou, o pecado estragou aquela imagem. E Deus quer agora que nós voltemos a ser aquilo que Ele nos criou para ser. Então, um benefício de ser misericordioso é que nós, sendo assim, nós nos tornamos como Deus. Em segundo lugar, quando somos misericordiosos, nós fazemos duas coisas. Aliviamos o sofrimento de outras pessoas e provocamos
outras pessoas a dar glória a Deus. E eu quero que você leia a passagem que diz isso. 2 Coríntios, capítulo 9, e versículo 12. Normalmente, quando você lê esse versículo, você está pensando no assunto do capítulo, que é a generosidade. A generosidade. E em versículo 12, Paulo está explicando para os coríntios o resultado de ser generoso ou misericordioso. E veja o que ele fala. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. O que é que eu falei? Duas coisas acontecem quando somos misericordiosos. Nós aliviamos o sofrimento humano e nós provocamos as pessoas ajudadas e aquelas que observam a dar glória a Deus. Mas que coisa! A misericórdia é uma coisa bonita, é linda. E Deus quer que nós pratiquemos a misericórdia em nossas vidas. Mas sabe que há um outro benefício de ser misericordioso, e nós encontramos esse benefício em Mateus, capítulo 5, e versículo 7. Eu imagino que você já decorou esse versículo. Diz o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Pois obterão misericórdia. Você quer que as pessoas ao seu redor sejam misericordiosos com você? Eu quero, quando eu chego em casa, depois de um dia difícil, quando realmente eu não faço boa companhia para minha esposa, eu quero que ela seja misericordiosa comigo. E ela também deseja isso. E meus filhos desejam isso. E eu desejo isso dos meus filhos e dos meus netos. Precisamos disso para sobreviver, para ter vidas felizes e boas e alegres. Quando nós praticamos a misericórdia, nós vamos obter misericórdia. Eu já notei isso, que quando eu fico obstinado e cruel, dentro de pouco tempo, alguém fica assim comigo. Já notou isso? Se eu dou uma bronca numa pessoa, se eu dou uma bronca, logo alguém me dá bronca. Parece que a moeda vem rápido. E pergunta número 4. Somos nós misericordiosos? Eu tenho algumas perguntas para fazer a todos nós. Como é que tratamos os pobres? Como é que tratamos as viúvas e os órfãos e os estrangeiros e os refugiados? Como é que nós tratamos pessoas, irmãos e irmãs que estão
embrulhado, vamos dizer, em pecado. Como é que tratamos essas pessoas? Eu me lembro de um caso na minha igreja nos Estados Unidos, onde eu trabalhava, quando você primeiro me conheceu, Alan. Nós tínhamos um homem na congregação, diácono, casado, com filhos. E tínhamos outro irmão, diácono, casado. Talvez ele não tivesse chegado a ser diácono, mas foi um servo ativo na igreja. E a esposa deste era secretária deste diácono. E eles tinham uma atração e cometeram adultério. E foi um golpe grande na congregação. Foi um golpe grande nas duas famílias. Graças a Deus, a mulher e o homem confessaram publicamente seu pecado e pediu perdão à igreja. Fizeram tudo possível para corrigir aquele pecado tão terrível. Graças a Deus, o marido aceitou a esposa de volta, o diácono foi aceito por sua esposa, e realmente depois daquele evento, as duas famílias tiveram vidas boas e felizes e cristãs, graças a Deus. Mas um dia esse diácono voltou à nossa congregação com sua esposa. Eu era pregador. Ele não tinha estado em nossa congregação durante muito tempo. E eu pensei comigo, ele era diácono aqui, todo mundo conhece esse irmão e sua família. Faz tempo que aconteceu esse pecado. Ele fez tudo para corrigir esse pecado. Eu vou dizer que ele está presente no culto hoje. E vamos dar um bem-vindo a ele. E eu fiz. E depois do culto, um homem rico da congregação, que pensou que fosse dono da congregação, deu uma bronca em mim que você não pode imaginar. Porque eu chamei a atenção da congregação à presença de um adúltero. Ele não era adúltero agora. Ele tinha sido, mas agora perdoado. E olhe, francamente, eu me defendi. Eu falei para esse homem, esse crítico, eu falei para ele que eu apresentei esse irmão porque ele foi perdoado do seu pecado, ele era amado pela congregação e ele precisava sentir o amor que a congregação sentia ainda por ele. Eu me defendi. Mas às vezes maltratamos do irmão em pecado, ou que estava em pecado. 2 Coríntios, capítulo 9, e versículo 12. É muito importante. Desculpe, não é esse. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 2, e versículo 7. Está falando sobre um homem, não sei o pecado desse homem, mas ele voltou, ele se arrependeu, ele foi perdoado do seu pecado. E Paulo disse, guiado pelo Espírito Santo, agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Esta congregação, como todas as igrejas de Cristo,
deveria pregar firme contra o pecado, ensinar firme contra o pecado, praticar a disciplina na presença do pecado. Mas quando o pecador se arrepende, aí está a misericórdia. Aí está a misericórdia. Espero agora que entendemos melhor o que é a misericórdia. Espero que nós tenhamos recebido misericórdia no passado. E eu espero que nós demos misericórdia a outras pessoas. A Bíblia diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Sejamos imitadores do Deus das misericórdias. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu te agradeço, meu Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, meu Deus, porque o Senhor é bom. Amém. O Senhor nos ama. E grande prazer, Pai, a tua igreja está sendo reunida aqui de vários lugares do país, aqui em Curitiba. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa igreja amada que nós temos aqui nessa cidade de Curitiba, uma igreja, Senhor Deus, maravilhosa, que cumpre a tua palavra, ama os irmãos, mostra o amor. Isso é o que o Senhor mais quer, Senhor, de nós. Amém. Obrigado por essa igreja. Obrigado por todas as igrejas que estão aqui, Senhor Deus. Amém. Que nós estamos aqui reunidos, Pai, para louvá-lo, para engrandecer o teu nome, Senhor Deus. Amém. O Senhor é bom. Obrigado, Pai. O Senhor nos dê um bom lanche agora, Pai. Nós vamos comer agora pela graça e do amor do Senhor. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por esses momentos que vamos passar agora juntos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.